Alô, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aqui, professor Nunes, meus companheiros? Hoje vamos falar de progressão aritmétrica e progressão geométrica. Estamos juntos, não é? Então, vamos falar de progressão aritmétrica. Numa progressão aritmétrica, não é? O que nós temos numa progressão aritmétrica? É, temos aqui, vou dar um exemplo. Temos aqui 2, 4, 6, 8 reticências. Depois vou responder. Este marcador aqui não vale a pena, não ajuda muito. Então, numa progressão aritmétrica, meus companheiros, a diferença entre o termo posterior e a anterior é sempre constante. Então, nós temos essa sucessão aqui: 2, 4, 6, 8. Né? Nós também teríamos aqui um 10 reticência. Se você subtrair 4 por 2, quanto é que dá? Dá 2. 6 menos 4 dá 2. 8 menos 6 também dá 2. 10 menos 8 dá 2. A diferença entre o termo posterior e anterior são constantes, não é? E aqui o que nós temos que saber, termo é o elemento da sucessão, não é? O termo é elemento da sucessão. E ordem se refere à posição de cada termo. Estamos juntos? Então, numa PA, numa progressão aritmétrica, a diferença é sempre constante. Nós podemos ter essa progressão, podemos ter outra também. 1, 3, 5, 7, 9 reticências. Aqui nós tínhamos uma sucessão de números pares. E aqui temos de números ímpares. 3 menos 1 dá 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5 também 2. Não é? Agora, existe uma coisa chamada termo geral. É uma fórmula que nos permite determinar qualquer termo numa PA. Okay? Que é esta aqui. AN é igual a 1. O que é 1? É o primeiro termo. E o que é D? A diferença ou a razão. E N, quantidade de termos ou a ordem de cada termo. Estamos juntos? Agora, nós podemos deixar aqui termo geral para esta progressão, por exemplo, para números pares. Para esta progressão aqui, tratando-se de números pares, o AN será igual a 1, que é o primeiro número, 2 mais N menos 1. Olha, não se substitui N. N varia. N é a posição. Pode ser primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A N é elemento. Existem vários termos na sucessão, né? Então, nós só substituímos valores fixos que não variam. A1, primeiro termo, não varia. D, que é a diferença. Vimos que é 2, é uma constante. Né? Só substituímos constantes. Aqui ficamos com 2, mas veja que nós podemos distribuir. Este 2 está para toda a expressão. 2 vezes N vai dar 2N. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 mais 2N, quando é que dá? 4N, sim ou não? Não é possível adicionar número com letra, né? Então vamos fazer 2 menos 2, que vai dar 0. Então simplesmente isso vai dar 2N. Então AN é igual a 2N. Esta é a fórmula que nos permite calcular qualquer termo de uma sucessão de números pares. Estamos juntos? Tratando-se de números pares. Agora, para números ímpares, como é que nós vamos calcular a n? A n vai ser A1, nesse caso, que é 1, primeiro termo. N menos 1 vezes a diferença, que é 2. Então, a n há de ser 1 mais 2 vezes n, vai dar 2n. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, a n vai ser igual a 2n menos 1. Estamos juntos? Veja só, se dá para provar aqui. Por exemplo, o quinto termo desta sucessão é 9. É só fazer 2 vezes 9 dá 2 vezes 9, 2 vezes 5, né? Dá 10 menos 1, vai dar 9. Confirma, se ou não. Por exemplo, aqui, o quarto termo, o quarto número par é 8. Então é só fazer 2 vezes 4, também vai dar 8, tá vendo, né? Então essas fórmulas são válidas. Nós temos aqui termo geral para qualquer sucessão de números ímpares, termo geral para qualquer sucessão de números pares. Mas o mais importante é você saber que numa progressão aritmétrica, se for aritmétrica, o termo geral é a 1 mais n menos 1 vezes a diferença. Esse é o ponto número 1, né? Saber calcular termo geral. A segunda coisa é a relação entre dois termos numa PA. Então, nós temos dois termos, AM e AN. Qual é a relação desses dois termos? Estão numa PA. Então, se estão numa PA, AN menos AM será igual a N menos M
vezes a diferença. Ou seja, a diferença ou a razão é dada por AN menos AM dividido por N menos M. Professor, o que é N? N é a maior posição. M é a menor posição. Você sabe que no alfabeto primeiro vem M, depois N. Então, N é maior que M. Então, vamos fazer N menos M no denominador, AN menos AM. Estamos juntos? AN não é o maior termo, não. AN é o termo da maior posição. Professor, já entendi. Agora, exemplo. Nós temos aqui. Exemplo. Temos numa PA, A3 é igual a 15 e A6 é igual a 30, ok? Eles podem pedir assim, ache a razão. Então, como é que eu vou calcular a razão aqui? Dizem que é numa PA, não é? Já nos dá um terceiro termo e o sexto termo. Então, está a ver como nós aplicamos, onde nós aplicamos a relação entre dois termos, né? E eles dão os dois termos. Então, nossa diferença ou a razão há de ser AN, ok? Que no nosso caso é o A6, menos AM, A3, termo da menor posição, sobre N menos M, nesse caso 6 menos 3. Que isto aqui será igual a 6, nós temos 30, menos A3, que é 15, sobre 6 menos 3. Quando é que dá 6 menos 3? 6 menos 3, professor, vai dar 3. Então, 15, que é o resultado de 30 menos 15, não é? Então, ficamos com 15 sobre 3, isso vai dar 5. Então, 5 é a diferença. Eles também podiam pedir aí qual é o primeiro termo, ok? Eles podiam pedir qual é o sétimo termo desta PA. E se pedissem sétimo termo, como é que nós vamos calcular? Se pedissem A7. Então, aqui há duas fórmulas. Nós podemos usar termo geral. Há duas fórmulas, né? Podemos usar termo geral, que A7, numa PA, A7 há de ser A1 mais 6 vezes a diferença. Isso aqui vem de termo geral. AN é A1 mais N menos 1. Então, a posição, se é 7, 7 menos 1 vai dar 6 vezes a diferença. Só que veja que nós não temos o valor de A1 aqui. Eles nos dão, por exemplo, A3. Dizem que A3 é igual a 15, mas não temos A1. Nós sabemos que numa PA A3 é A1 duas vezes a razão, que é igual a 15. Não sabemos o valor de A1, mas sabemos a diferença, né? Que é 2 vezes 5 é igual a 15. Daí que A1 a dizer 2 vezes 5 vai dar 10, que é igual a 15. A1 a dizer 15 menos 10 vai dar 5. Ok? Então, pessoal, antes que eu esqueça, peço para vocês se inscreverem nesse canal, pessoal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreva, comente. Estamos juntos? Já. E, sabe, se eu fosse um estudante, eu comentaria. Quando nós comentamos, nós damos moral. Estamos juntos? Vamos lá, dar moral. Ei, professor, para gostar da aula, tudo mais, para que o professor tenha mais força, mais dedicação de gravar aulas para vocês. Estamos juntos? Então, o valor de A1 é igual a 5. Nesse caso, ficamos com A7, que é igual a 1, 5, 6 vezes a diferença, que é 5. Primeiro vamos dar por dada a multiplicação. 6 vezes 5 dá 30, mais 5 dá 35. Agora, outra forma de nós resolvermos, uma vez que já temos A3, usando a relação entre termos, nós podemos também fazer A7 menos A3 é igual a 7 menos 3 vezes a diferença. Ok? Então, queremos A7. A7 há de ser A3 mais 4 vezes a diferença. E A3 é 15, não é? Mas 4 vezes a diferença aqui é 5. Veja só, 15 mais 20 também dá 35. Esta forma de resolver nos permite calcular qualquer termo sem necessariamente nós calcularmos o primeiro, não é? Então, não há obrigação de calcular o primeiro termo. Então, outras fórmulas que eu gostaria de falar aqui é acerca da fórmula da soma. Não é? Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Vamos falar de uma soma numa PA. Isso é importante.
né? Então, há duas fórmulas de nós calcularmos a soma, pessoal. A primeira fórmula, soma, é dada por A1. Deixa eu pegar aqui, ok? Uma outra caneta. A1 mais AN sobre 2 vezes N. Essa é outra fórmula que nos permite calcular qualquer soma de qualquer PA, desde que nós conheçamos o último termo, não é? Então, a desvantagem dessa fórmula aqui é obrigatório conhecer o último termo. E se não conhecermos o último termo, professor, como é que fica? Vem aí a segunda fórmula. A soma é dada por 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes a diferença sobre 2 vezes N. Estamos juntos? Então, aí estão as fórmulas. Estamos juntos? Exemplo. Ache, aqui podem pedir, ache a soma dos primeiros 10 números ímpares. Dos primeiros, ok? 10 números ímpares. Eu te pergunto, nós conhecemos qual é o 10º número ímpar? Não conhecemos, nós também podemos calcular o 10º número ímpar. Mas ok, indo direto, nós teríamos o seguinte. Nós sabemos que toda a sucessão de números ímpares trata-se de PA, né? Progressão aritmétrica, mostramos aí assim. Então, usando a fórmula 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes D sobre 2 vezes N. Antes disso, eu quero explicar o que é A1. É o primeiro termo. N é a quantidade de termos. D é a diferença. Então, no nosso caso aqui, pessoal, nós vamos ter 2 vezes A1. O primeiro número ímpar é 1. A soma dos 10. Então, ficamos com 10 menos 1. A diferença dá 2 sobre 2 vezes 10. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. 10 menos 1, 9. Vezes 2, 18. Veja aqui, 10 dividido por 2 dá 5, não é? Então, 2 mais 18, isso aqui, 2 mais 18, pessoal, isso aqui dá 20. 20 vezes 5, isso aqui vai dar 100. Então, a soma dos primeiros 10 números ímpares será igual a 100. 100 é um número bom. Ok. Então, depois disso, vamos também falar de uma PG. Vamos falar numa PG. O que acontece numa progressão geométrica? Nós temos a N é igual a 2, 4, 8, 16, 32, 800. Já agora, uma das características de uma progressão geométrica é que o crescimento é exponencial, né? A função cresce de uma forma exponencial. Veja só, 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. 32 dividido por 16 também dá 2. A razão é constante. A razão aqui pode ser dada por AN mais 1 dividido por AN. Nesse caso, é sempre constante. Então, podem pedir termo geral. Como é que eu calculo o termo geral aqui, numa PG? Numa PG, o termo geral AN é dado por A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Segundo, relação entre dois termos. A razão elevado a N menos M, ok? É igual a AN dividido por AM. Se na PA nós tínhamos a diferença é igual a AN menos AM sobre N menos M, então nós aqui temos esta relação entre termos, onde N é a posição maior, M menor posição, AN é o termo da maior posição, 3, ok? Podem existir outras formas, estamos já a falar de formas importantes. Com essas formas você pode derrubar qualquer exercício de PA, PG. Agora, soma de alguns termos. Preste atenção aqui. Soma de alguns termos. Ok? Não de todos. Ou soma de N termos. A soma de N termos numa PA, numa PG, quis dizer, é a 1 vezes 1 menos a razão elevado a N sobre 1 menos a razão. Atenção, sempre que pediram, some
N termos, some 4 primeiros termos de uma PG, 5 primeiros termos de uma PG, 8 primeiros termos, 10 primeiros termos. Se nos dá um valor de N, vamos usar esta fórmula. Estamos juntos? Onde A1 é o primeiro termo. Agora, a soma infinita, soma de todos os termos numa PG, soma de todos os termos é dada por A1 sobre 1 menos a razão. Por exemplo, eles podem pedir assim, a soma de 1 mais 1 terço mais 1 nono mais 1 sobre 27 mais reticências. Então, aqui estão a dizer a soma de todos os termos. Então, como é que nós vamos calcular isso? Primeiro, verifica que tipo de progressão é essa. Aliás, sempre que pedir a soma de todos os termos, sim. Isso aqui é progressão geométrica, pessoal. Não é cuja razão é menor que 1. 1 terço dividido por 1 vai dar 1 terço. 1 nono dividido por 1 terço dá 1 terço. 1 sobre 27 dividido por 1 nono também dá 1 terço. Então, para nós calcularmos aqui a soma de todos os termos, A1, o primeiro termo é 1, sobre 1 menos a razão, que é 1 terço. Nesse caso será 1 sobre 1 menos 1 terço. Quando é que dá? Vamos fazer MMC, né? 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vai dar 2 aqui, 2 terços. Isso aqui será 1 vezes o inverso, né? 3 sobre 2. Então vai dar 3 meio, ok? Então é assim como nós calculamos. E agora aqui nesse exercício, se pedissem termo geral desta PG aqui, A1 é 2, a razão calculamos que dá 2 elevado a n menos 1. Isto aqui é multiplicação de potências com mesmas bases. Mantém-se a base, adicionamos os expoentes. Aqui temos 1 aqui. 1 menos 1 dá 0. Então fica 2 elevado a n. Ok? Então, se pedissem qual é o 10º termo desta PG aqui. Qual é o 10º termo desta PG? Se pedissem 10º termo, então seria a 10, já temos termo geral, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, isso aqui vai dar 1024. Estamos juntos? Ok? Então é assim. É assim, 1024 corresponde a 1 giga, né? Peço giga, peço gigas. As meninas dizem peço megas, então recebem megas, não pedem gigas. Ok. É raro ver homens a pedirem gigas. Quem mais pede megas? Quem mais pede já agora? Homens ou mulheres? Escreva aí nos comentários. Então, pessoal, essa foi nossa aula teórica. Nós vamos ter aulas práticas, não é? Então, pessoal, se você não gostou da aula, escreva aí nos comentários. Aqui é o Prof. Nunes e tchau!